Oi, esse é o Projeto Vida em Duas Rodas, eu sou o Guilherme e nesse vídeo você vai ver o depoimento do Xande, um veterano em duas rodas que levou 40 anos andando de moto para começar de fato a pilotar. Esse vídeo é um dos vídeos de maior sucesso que nós gravamos até hoje, ele é super elogiado porque muitos motociclistas se identificam com o Xande. O Xande é um veterano, muitos quilômetros rodados, foi diretor do ROG, é motociclista de Harley Davidson, estradeiro, amigo pessoal meu e fez esse vídeo muito bacana para nós. Se liga! Meu nome é Alexandre, eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha experiência como motociclista. Eu ando de moto há praticamente 40 anos e me tornei um motociclista nos últimos 5 anos. Por que eu faço essa distinção, né? Desde adolescente que eu ando de moto, mas não tinha nenhuma técnica. Eu usava a moto como assim, um instrumento de vaidade, de curtição, final de semana. E há 5 anos eu realizei o sonho de comprar uma Harley, que era um sonho antigo, e aí senti a necessidade de melhorar a minha pilotagem. Então eu caí na real, que já há 30 anos andando de moto eu não sabia nada, né? Quando eu peguei a Harley no primeiro dia e tentei fazer um 180 numa rua de 7 metros e não consegui, e para manobrar eu tinha que sair marrecando com os pés, assim, uma coisa horrível, né? Eu disse, caramba, eu não sei nada, cara. Aí eu falei, pô, tem que aprender, né, cara? Tem que aprender, assim, eu tenho uma moto linda, estou curtindo e não sei pilotar. E aí eu procurei curso de pilotagem, a própria Harley, através do ROG, né? Oferecia curso de pilotagem e aí eu dei a sorte de fazer um curso com um cara que eu acho excepcional, um policial rodoviário aposentado, com assim, muita experiência, muita bagagem e um cara assim, que apesar de ele ter muita técnica, ele tem uma experiência monstra, assim, na prática, né? Ele sabe fazer e é tranquilo para transmitir esse conhecimento. Às vezes a pessoa sabe muito e não passa para frente. E aí eu fiz um curso com esse cara e assim, meu mundo se abriu, né? Ele falou muita coisa interessante, mas eu gravei algumas coisas e assim, o principal, quando ele começou, ele disse, ó, ele listou uma série de coisas que botavam o motociclista no chão. E eu gravei 3 assim que impactaram. Ele falou: a vaidade, a distração e a falta de habilidade. E aí eu comecei a trazer aquilo para a minha realidade. Eu falei, caramba, esse negócio da vaidade, a vaidade é inerente ao ser humano, né? E você se pega diversas vezes usando a sua moto para aparecer, se mostrar. E graças a Deus, com a maturidade, você vai percebendo que ninguém dá a mínima para isso, né? Então eu já vi muita gente assim, sofrendo acidente besta, querendo fazer uma coisa que não tem habilidade para aquilo, ou não precisava fazer. O cara quer acelerar mais, mostrar o ronco, quer raspar a pedaleira numa curva porque está todo mundo olhando. E realmente essa questão da vaidade, ela impacta. E aí eu risquei, eu falei, não, vaidade, eu vou me controlar, assim, vou cortar fora. Eu quero, da moto, eu quero a curtição. Eu não quero que ninguém me admire pilotando. Eu quero é curtir, aproveitar a moto, né? Aproveitar as viagens. Eu até então nunca tinha viajado de moto. Usava moto só aqui nos finais de semana, né? E aí o segundo toque dele é distração. E esse foi um toque muito importante porque você passa muito mais tempo dentro de um carro do que em cima de uma moto, né? No dia a dia. E o carro, ele te dá aquela sensação de segurança e te induz a se distrair um pouco mais. Então você está ali ligado no som, tá vendo uma coisa, está vendo paisagem. E quando você está de moto, você tem que estar ligado, concentrado, né? E eu levei essas dicas dele bem a sério e comecei a me concentrar. No início eu tinha uma moto que não tinha áudio, não tinha som, não tinha nada, né? E eu andava ligado, né, nos retrovisores e eu percebi como isso é importante. Como eu já me safei assim, de diversas situações de risco, porque eu estava ligado, praticando direção defensiva, assim, prevendo todo o trânsito. Tem um caso que
que eu não esqueço, que eu vinha numa faixa rápida com 3 pistas, né? E observei no retrovisor um cara com um Golf, assim, costurando lá atrás, né? Aí eu fiquei de olho naquele cara costurando. E aí eu joguei para a direita, falei, vou deixar esse cara passar, porque ele estava demonstrando assim uma direção super agressiva, né? Aí eu joguei para a direita e calhou assim, que quando eu joguei para a direita, os 2 carros que estavam na esquerda, eles se alinharam, não deixando espaço para o cara, e eu fiquei um pouco adiante dos 2 carros, de modo que o cara não estava me vendo. Mas eu estava super ligado nos movimentos dele e percebi que ele estava lá na faixa da esquerda, começou a jogar para a direita. Eu falei, esse cara vai entrar aqui na direita com uma velocidade muito superior que a minha e vai me atropelar, porque quando ele me vê... Aí eu joguei para o acostamento e ele passou, cara. Passou assim que nem uma bala, uns meio metro de mim. Assim. Então se eu tivesse distraído ou desligado, cara, esse cara tinha me atropelado, com certeza. Ele não ia conseguir frear. E uma coisa interessante também é que você recebe muita teoria e você só entra com aquilo, realmente começa a viver aquilo quando você passa por uma situação em que aquela teoria foi importante. E aí, a partir desse momento, eu me liguei assim, muito mais. Fiquei antenado. Hoje eu piloto super antenado. Então eu conheço, sei de tudo que está acontecendo. Posso estar ouvindo meu rockzinho lá, mas estou super antenado, sempre pilotagem defensiva. E isso é muito importante. Isso é uma dica que eu dou. Não se distraia no trânsito. Então eu tenho uma coisa que eu faço muito em carro. Eu acho que, como quase todo homem, sou apaixonado por carro, né? Então, carro antigo, carro esportivo. Então, estou no trânsito, eu vejo um Mustang GT, cara, eu já estou olhando para o Mustang GT e já esqueci. Então, de moto, você não pode fazer isso, cara. Você tem que estar antenado mesmo, né? E a terceira dica dele, que é a questão da habilidade, essa sim é fundamental. Esse assunto você pode passar horas falando sobre essa necessidade de você desenvolver habilidade. Isso é uma coisa muito importante que eu levei muito a sério e percebi que eu não tinha habilidade nenhuma. Eu passei anos andando de moto, protegido por Deus, porque nunca me acidentei, mas também usava muito pouco a moto e aí eu decidi que eu ia desenvolver a habilidade para andar de moto, porque eu estava curtindo muito a pilotagem, curtindo você andar de rally, aquele ronco, aquela coisa toda que envolve a moto, o relacionamento com as pessoas que estão no mesmo grupo com você, mas eu sempre estava com aquele vazio da falta de habilidade. Então isso me preocupava muito. E eu tomei algumas decisões importantes. A primeira delas, eu aproveitei uma situação. Eu normalmente ia trabalhar com a minha esposa e voltava com ela, a gente dividia o carro. De repente houve uma mudança e o meu horário ficou diferente do dela. Então a primeira reação, vou ter que comprar outro carro. E aí eu falei, não, eu vou usar essa oportunidade para usar minha moto todos os dias e desenvolver a habilidade que eu não tenho. Porque o que é a habilidade, a experiência, né? É você ter a teoria, usar essa teoria na prática, até que você faça isso automaticamente. Isso é a experiência. Não é você tem a teoria e usa muito pouco na prática. Quando isso começa a acontecer automático, você age por reflexo, você usa aquelas técnicas que você aprendeu na teoria sem perceber, aí você começa a se tornar um cara experiente. E para você ter essa experiência, você tem que praticar muito. Tem que praticar. Não adianta o cara dizer assim, eu fiz um curso e vai resolver minha vida. Não vai resolver a sua vida. Você teve a luz no fim do túnel, você teve a direção para tomar, mas se você não seguir naquele caminho, você está no sal, cara. Você não vai se tornar um cara experiente e vai estar se arriscando aí nas estradas por falta de habilidade. Então eu comecei, há uns 3 anos atrás, a usar minha moto todos os dias. Todos os dias. Eu tenho uma Ultra, que é uma moto que tem 90 e poucos centímetros de largura, né? É uma moto pesada. E eu tinha muita dificuldade com a Ultra. Tinha muita dificuldade. Eu tive uma Deluxe, depois uma Fat Boy, e aí finalmente comprei a Ultra.
E aí, quando eu comecei a pilotar Ultra, que eu percebi realmente que minha habilidade era baixa. Eu tinha que melhorar a minha habilidade para correr menos risco, né? E esse movimento de andar de moto todo dia no trânsito urbano, a melhor escola que tem é o trânsito urbano. Eu tenho muitos amigos que dizem assim, não gosto de andar na cidade, eu só pego a estrada. Eu falei, esse cara não vai aprender a pilotar uma moto nunca, porque ele só pega a estrada. Então, a estrada é muito mais segura do que o trânsito urbano. O trânsito urbano, as coisas são dinâmicas, acontecem rápido, os carros não te respeitam, o cenário muda de uma hora para outra. Você está a 10 metros do carro, o carro dá uma freada brusca, sem nenhuma razão aparente. Então, se você não está preparado, não tem habilidade, você vai se acidentar. Então, isso melhorou muito, muito, muito a minha pilotagem. E eu comecei a me sentir muito mais seguro, né, fazendo a pilotagem. Eu lembro da primeira viagem que eu fiz de moto. Eu tinha comprado a Harley, acho que há uns 4 meses, e aí o ROG de Brasília fez uma viagem para o Rio, era para o Rio Harley Days. E eu tinha muito pouca experiência, mas você tem aquela, assim, vai um comboio com 50 motos, você fala, eu vou estar ali no meio e tô salvo, né? A galera vai me levando até lá e vai me trazendo de volta. E isso é um engano, né? Você se expõe muito. Pilotagem em grupo requer experiência, é difícil, ela realmente é mais segura, porque um carro vê um comboio de motos muito mais fácil do que 2, 3 motociclistas sozinhos. Mas ela requer uma certa técnica, né? E requer experiência. E nessa viagem teve uma situação assim, que eu fui salvo porque eu tinha o conhecimento teórico. Ainda não tinha a prática desenvolvida, mas eu tinha o conhecimento teórico e já estava iniciando a praticar aquilo. Foi uma ocasião que eu saí de um pedágio, eu saí atrasado, o grupo já estava mais na minha frente, e aí você tem aquela sensação de novato, né? Que fala, pô, tô ficando para trás, cara, os caras vão me criticar, estou me distanciando do grupo. Aí eu acelerei, a moto tem potência e você acelera, sem ter a experiência, né? Eu acelerei bastante. E era uma descida com uma curva à direita, com bastante vegetação. Então eu via o início da curva, mas não via o final da curva. E quando eu entrei na curva, eu percebi que a curva era muito mais acentuada do que eu imaginava. E percebi também que eu não ia conseguir fazer aquela curva na velocidade que eu estava. E aí, em questão de segundos, vem aqueles flashes assim, não freia em curva. Pô, vem uma opção de coisa que te falaram, aí você... Mas eu lembrei de 2 coisas fundamentais. Uma delas foi o contra-esterço, que eu andava de moto há 40 anos e não sabia o que era contra-esterço. E a outra, o deslocamento visual. São 2 técnicas fundamentais para quem pilota uma motocicleta, né? E aí o contra-esterço, você usa o efeito giroscópico da roda, né, que tende a querer se igualar à roda traseira, um efeito da física, né? Se você vira o guidão no sentido contrário ao da curva, a moto tende a deitar e fazer a curva muito mais fácil, isso acima de 30, 40 km por hora. Então eu fiz isso levemente, dei um toque no sentido contrário da curva, percebi que a moto deitou, e quando a moto deita, você faz a curva com diâmetro muito menor. E a segunda técnica é o que chamam de deslocamento visual, tem gente que chama de fixação no alvo, né? É você olhar para onde você quer ir. Então eu estava fixo no guarda-reio, assim, vou bater no guarda-reio, olhando para o guarda-reio, tentando sair, e aí naquele segundo eu passei a olhar para a ponte, a parte mais distante da curva, onde eu podia enxergar, né? Olhei para a curva, fiz o contra-estresse, a moto deitou e começou a fazer a curva com uma facilidade. Foi uma coisa assim que eu me assustei porque eu fiz consciente. Eu estava assim, vivenciando aquilo, esperando que desse certo, né? Eu ainda não tinha isso como experiência. Se eu passasse por essa situação hoje, seria muito fácil, né? Eu usaria essas 2 técnicas, teria reduzido, teria aumentado a tração para assim, diminuir o risco de eu
de eu perder a tração durante a curva. Mas naquele momento eu só usei essas duas técnicas, me salvou. A gente parou um pouco à frente e eu estava parei assim, né? Estava tremendo, porque o impacto foi... Eu estava me vendo assim, eu falei, agora eu vou me acabar aqui, cara. Eu vou acabar com o meu passeio. É uma coisa interessante como quando você está numa situação de risco, como os flashes passam na sua cabeça, assim, em questão de segundos, né? Mas isso foi importante, porque aí eu percebi realmente, eu falei, eu tenho que saber, tenho que fazer isso conscientemente, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que pilotar. Você pilotar uma moto não é brincadeira, cara. Todo mundo tem esse sonho, vou comprar uma moto, vou pegar a estrada, é o vento na cara, é a liberdade, mas se você não faz isso, dominando a moto, cara, você tem que dominar a moto. Se você não tem a técnica, não desenvolve a experiência, a chance de você se dar mal é muito grande. E eu vejo isso aqui na Harley todo dia eu vejo isso. A pessoa chega aqui com o sonho de ter uma moto, tira a carteira, compra uma moto grande, faz um cursinho Tabajara para tirar a carteira e o cara acha, agora eu vou começar a pilotar. E aí eu assisto as situações de risco que acontecem todos os dias, cara. Com muitas situações de risco, as pessoas não têm habilidade. A gente já saiu assim para um passeio, nos primeiros 100 metros o cara foi fazer um retorno em baixa velocidade, freou com o da frente, caiu com a moto em cima da esposa, aquela confusão toda. Então tem muita gente corajosa e coragem não leva ninguém a lugar nenhum. Então você tem que ter habilidade. Então essa é a dica, desenvolva a sua habilidade. Quer andar de moto? Desenvolva a sua habilidade. Isso é uma coisa assim, fundamental e eu faço isso todos os dias. Então eu estou muito longe de ser um cara experiente, mas eu estou muito distante de onde eu estava. Então hoje eu ando com a minha moto e minhas situações são todas conscientes. Eu desenvolvi a memória muscular, que isso é uma coisa muito interessante, né? Essa fisiologia do equilíbrio, né? O organismo é cheio de sensores e esses sensores ativam o sistema nervoso para ativar os seus músculos. E quando você começa a fazer isso repetidas vezes, você desenvolve a memória muscular, que é o grande lance da coisa. Você ter a memória muscular para fazer automaticamente. Então, eu sinto um exemplo sempre quando você vai em baixa velocidade, você vai fazer 360. Então, isso é uma coisa difícil você fazer com uma moto grande, principalmente com uma Harley, que você só faz curva inclinando. Se você estiver na vertical, você não consegue fazer curva, né? E aí, qual é o reflexo de quem não tem experiência? É botar o pé no chão, né? O cara sentiu que a moto vai cair, pum, mete o pé no chão, às vezes machuca o tornozelo, cai com a moto por cima da perna, aquela coisa toda. Quando você adquire a memória muscular, e eu passei por esse processo e posso dar esse depoimento, que é uma coisa assim fantástica. Você vai fazer uma curva em 5 metros de diâmetro com uma Ultra, quando você tem que inclinar muito, e quando você tem aquele reflexo de botar o pé no chão, é a hora que se acelera. Se acelera e a moto volta para a posição, readquire o equilíbrio e você faz a curva com tranquilidade. E você fazer isso consciente é difícil, você tem que repetir. E aí quando você começa a fazer, quando você adquire a memória muscular para fazer isso, cara, é uma coisa fantástica. Você começa a fazer o zerinho ali e faz sem perceber isso. Você sente quando você acelera, quando você desacelera, e aí começa a se tornar uma coisa simples de fazer. Eu costumava olhar o pessoal que tem mais experiência e dizer assim, cara, como é que esse cara faz isso? Deve ter passado a vida toda treinando. E agora eu percebi que é muito importante você ter a teoria. Ter a teoria, você saber qual é o rumo que você tem que seguir. Isso é importante, né? Mas a prática é fundamental. Você tem que andar de moto todo dia. Não adianta você comprar uma Harley, botar na garagem, né? E sair nos finais de semana. Você nunca vai ter experiência pilotando. Nunca vai ter. E sempre vai estar passando por situações de risco. Então, se você tem uma moto, pilote o mais que você puder. Pilote e sempre tentando
colocar em prática as teorias que você recebeu nos cursos ou nas leituras que você faz, nas pesquisas na internet. Isso é muito importante. E a repetição vai te tornar um piloto experiente. Nós temos um caso que a gente tem, conversando com médicos e pegando as estatísticas, que das indenizações do DPVAT, a maior parte, praticamente 75% dos acidentes aconteceram com pessoas acima de 25 anos, de fato. 45% dos mortos nos acidentes do ano passado tinham mais do que 35 anos de idade. Então, analisando o perfil, são pessoas que usam sua motocicleta todo dia. E era mais ou menos dentro daquilo que você mencionou, que eu andava de moto, mas não era um piloto. Ou a distinção, andar de moto e pilotar uma moto. Então, a relação, como você vê a ideia de ter prática sem a teoria? Eu acho que a história que você está contando já ilustra bastante, mas eu estou curioso o que você pensa disso, será que o cara consegue aprender essas coisas só pilotando? Eu acho que não. A repetição não te traz experiência. Salvo alguma exceção, a maioria não tem teoria nenhuma. O cara fez o cursinho, tirou a carteira e pega o trânsito. Eles não têm teoria, têm muita pressa, têm uma moto pequena com pouca potência, né? E se colocam em situação de risco todos os dias. Então a repetição, eu vejo que a repetição traz alguma habilidade no sentido do cara ter o manejo da moto com mais facilidade ou com menos facilidade. Então ele não aprende as técnicas não sabe, né, as técnicas de direção defensiva. Aliás, não sabe a maioria das técnicas de pilotagem, e aí ele começa a se colocar em risco. E uma coisa que é muito perigosa, que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, a partir do momento que você adquire a experiência, você tem uma autoconfiança muito grande. Aí você aumenta seu nível de risco. Então esse é um ponto que você tem que estar atento quando você se julga o bonzão, né? Agora eu piloto muito bem, eu tenho experiência, eu faço as coisas automáticas. Isso acontece com o motoboy. Ele está todo dia no trânsito, que ele acaba perdendo a noção do perigo e essa consciência, né? E ele está sempre se colocando em situação de risco. E o piloto muito experiente, que tem a teoria, que desenvolveu a experiência, ele também acaba nessa situação de risco, e a gente tem que se policiar muito para isso. Então eu que ando todos os dias de moto, pego os horários de engarrafamento, de rush, às vezes você fica um pouco mais impaciente e tem aquela vontade de pegar um corredor em movimento, de estar cruzando e tal, e aí você tem que ter a consciência da hora que você pode fazer isso, a hora que você não pode fazer isso. E esse é um outro treinamento. Você controlar a sua autoconfiança, né? Isso eu acho muito importante. O cara que é muito experiente, ele se coloca em risco desnecessariamente. Então eu vejo isso também nos nossos passeios em grupo e deslocamentos. Os caras que são mais experientes, eles acabam ficando mais audaciosos. E assim, dos meus 5 anos de ROG, né, eu já presenciei alguns acidentes com pessoas muito experientes. Porque o cara que não tem experiência, ele está ali morrendo de medo, super prudente. Aí o cara mais experiente, ele se atreve a inclinar mais que deveria numa curva, e aí tem ali um pouquinho de óleo, ou o cara acelera um pouco mais. E eu posso afirmar com certeza assim, que dos deslocamentos do ROG teve alguns casos de pequenos acidentes com pessoas inexperientes, mas teve muito caso de acidente com pessoa que tinha muita experiência. Então esse é um outro alerta que a gente tem que fazer. O cara não se achar bom demais e se achar insuperável, né? Esses dias eu me peguei numa situação dessa, né? Eu estava indo para casa e eu moro num local que, assim, a partir das 5 da tarde fica muito engarrafado, né? E eu tinha um compromisso, ia um amigo na minha casa e tal. E aí eu
Entrei, peguei corredor, saí cortando todo mundo, tá? Assim, com muita confiança, porque eu conheço o tamanho da minha moto, eu sei onde eu posso passar, eu sei onde eu não posso passar, já é uma coisa automática. Eu vejo 2 carros, eu falei, ali eu não passo. O cara abriu 10 centímetros, eu falo, ali eu passo. Então já se tornou uma coisa automática. E nesse dia eu me arrisquei muito e passei no trânsito por uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa me ligou à noite, né, e falou assim, cara, estou te ligando porque eu fiquei preocupado. Eu falei, não, que eu vi você passar no trânsito, você passou por mim. Uma pilotagem muito agressiva. Você está correndo muito risco. Cara, aí a luz vermelha acendeu, né? Falei, cara, tem que baixar a bola. Cara, e isso é uma coisa importante, você baixar a bola, né? E é uma coisa que eu estou trabalhando muito isso, porque quando você anda no dia a dia, você começa a ficar um pouco impaciente, né? Então, estou trabalhando esse negócio de nunca estar com pressa. Então, esse é uma dica. Eu vou trabalhar meio-dia, eu saio de casa 10h30, 11 horas. Eu prefiro chegar às 11h30 na boa do que chegar a meio-dia e 5 estressado. Então, eu estou fazendo as coisas com antecedência, estou correndo menos risco, estou curtindo mais a pilotagem. Isso também eu acho muito interessante. Quando você deixa de pilotar com pressa, você curte muito mais. Você curte muito mais, você dá aquela acelerada, você não se arrisca, você não passa no meio de 2 carros, né? Então a curtição ficou melhor. E aí esses 5 anos, os últimos 5 anos, eu considero assim que eu estou me tornando um motociclista. Eu estou aprendendo a tornar a minha pilotagem um ato de extremo prazer, assim, de curtição. Eu curto pilotar, eu não me arrisco e eu tenho a habilidade necessária para fazer tudo isso com segurança. Então, esse é o que eu chamo de maturidade motociclística, né? Inventei esse termo. Quando você atinge essa maturidade, você não está preocupado em aparecer, não está preocupado em mostrar uma habilidade que você não tem, você está preocupado em tirar o máximo de prazer daquele momento que você está com a sua moto. Aquilo é muito legal e infelizmente essa coisa só se adquire com o tempo. Você não pode chegar para um cara que está fazendo uma opção de besteira no trânsito e dizer, cara, não faz isso, cara, não vai te levar a lugar nenhum. Ele tem que passar por esse processo. Eu tenho um filho de 22 anos que pilota muito bem. Ele, como eu sempre tive moto, ele começou a pilotar com 10, 11 anos, né? Comprei uma bizinha, ele pilotava, tal, dentro do condomínio. E ele pilota bem. Mas eu sempre tenho que lembrar para ele, eu falei, e é difícil, né? Porque eu tenho uma moto, minha esposa tem uma moto, como é que você vai dizer pro filho que moto é perigosa, né? É uma coisa complicada. Então eu digo para ele, eu sempre falo brincando, eu falei, Eric, moto para pai, super tranquilo, para filho é perigoso. Ele, pai, tá de sacanagem. Eu falei, não, você tem 22 anos, a sua maturidade, os seus valores são muito diferentes do meu. Eu não quero acelerar para a gatinha ficar olhando, por dizer, o cara é fera na moto, você quer fazer isso, cara. Não vem dizer que não quer, porque eu vejo. Então, o cara de 22 anos, eu já fiz isso. Eu, quando tinha uma moto com 22 anos, eu tinha uma XL, eu queria aparecer, cara. É uma coisa quase que inconsciente, né? Você quer mostrar que você está com a moto, que você sabe pilotar, né? Então, eu chamo muita atenção dele e trago ele para todos os cursos de teoria. Então, ele está desenvolvendo, ele tem a teoria necessária, ele tem o exemplo de prudência do pai, da mãe, e ele está se tornando um bom piloto. E isso é importante. Ele está vendo que o legal de moto não é correr. Então, muita gente tem essa ideia distorcida, que a moto só dá prazer se você tiver velocidade. Cara, isso é uma ideia completamente distorcida. A moto te dá prazer justamente no contrário. Se você aprender a curtir, você desfilar de moto. Cara. Você ouvir o ronco do motor, ouvir o seu rockzinho ali, e interagir com o meio ambiente, com o vento, com aquela sensação realmente de liberdade, aí a moto se torna prazerosa e segura. Então, o toque é esse. Eu agradeço essa oportunidade para vocês e espero que eu tenha contribuído com alguma coisa.